Fala galera, Renato Mani Moicano aqui e eu pensei, bom, ninguém nunca me falou o que é o dinheiro. E aí eu fui pesquisar sobre o que é o dinheiro, eu vi em alguns livros, vi em alguns vídeos, eu venho estudando isso há algum tempo. E eu te pergunto, você sabe o que é o dinheiro? E se eu te falar que o dinheiro que a gente usa hoje, ele não tem nenhum lastro em nada, a não ser na confiança dos políticos e na confiança das instituições? Eu vou te falar um pouquinho desse vídeo sobre a história do dinheiro, como ele surgiu e quais são as características que formam o dinheiro, usando exemplos práticos, ok? Então, fica no vídeo, já deixa o botão do like e vamos nessa. Antes de falar de dinheiro, a gente tem que falar sobre trocas. A sociedade sempre usou trocas para trocar bens e serviços. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, que é muito fácil de entender. Vamos supor que eu seja um agricultor e eu tenha algum gado, certo? E o meu vizinho tem uma plantação de morangos. Vamos supor que eu queira morangos e o meu vizinho queira leite. A gente tem uma troca direta muito fácil. Então eu vou trocar o leite pelos morangos, todo mundo fica satisfeito, a gente não necessita de dinheiro. O grande problema dessas trocas diretas é quando o meu vizinho não quer o leite, ele quer, por exemplo, batatas. Então eu vou ter que achar alguém que vou ter que trocar o leite das minhas vacas pela batata desse cara para trocar pelo morango que eu quero. Então você vai entendendo que as trocas começam a ficar muito mais complicadas quanto mais a gente aumenta a sociedade, quanto a gente aumenta o número de pessoas, quanto a gente aumenta a produção de coisas, as pessoas vão querendo coisas diferentes. E isso faz com que a sociedade desenvolva uma ideia chamada dinheiro. E o que é o dinheiro? Ele é um meio de trocas, que ele vai ter a mesma unidade para cada um. Por que as sociedades antigas usavam vacas, ou conchas, ou sal, ou qualquer outro tipo de bem para poder usar como dinheiro justamente para resolver esse problema? Mas o dinheiro ele tem algumas características que ele tem que ser observada para ser considerada dinheiro. A primeira delas é a divisibilidade. Vamos supor que em vez de trocar o leite, eu quero trocar a minha vaca. E eu quero trocar a minha vaca por 20 cestas de morango. Eu acho que essa vaca valha 20 cestas de morango, porque eu vou alimentar minha família, porque eu vou tentar trocar com outra coisa o morango, não importa a motivação. Só que o meu vizinho só tem 10 cestas de morango. O que eu vou fazer? Eu vou cortar minha vaca no meio e dar metade para ele? Com certeza você vai estar perdendo o valor do bem, se não é o motivo a carne, ou se eu quero a vaca, se eu quero ter filhotes, se eu quero leite, se eu quero produzir com essa vaca. Então, a gente começa a entender que esse dinheiro ele não pode ser só um meio de troca, como as vacas. Ele tem que ser divisível. Além de ser divisível, vamos supor que esse meu vizinho que produz morangos quer produzir um ano inteiro de morango para comprar uma terra de um vizinho ao lado. Obviamente a terra vale bastante morango, mas se ele pegar e juntar esses morangos por um ano, ele vai conseguir comprar essa terra? Provavelmente não. Primeiro, porque o cara da terra talvez não queira o morango, e segundo, porque esse morango vai apodrecer em um ano. Então a gente vê algumas características que o dinheiro precisa ter para ser chamado de dinheiro. Ele precisa ser um meio de troca, certo? Ele precisa ser divisível, mas ele também não pode ser perecível. Porque se ele for perecível, obviamente não vai valer a pena juntá-lo. Mas essas três características do dinheiro não resolvem ele por si só. A gente pode ver, por exemplo, a questão do alumínio. Agora a gente vai entrar numa importante relação que é chamada a relação do stock to flow, do estoque e do fluxo. Então, se você tem algo que é divisível, se você tem algo que não é perecível e se você tem algo que é trocável, me parece que tudo isso aí você tem um dinheiro bom. Mas isso não é verdade e a gente vê, por exemplo, um grande exemplo disso, o alumínio. O alumínio é um metal que é extraído de minérios e que até a época de Napoleão, 1800 e pouco, era muito difícil de ser extraído. Isso fazia com que o seu preço chegasse a passar o ouro. O alumínio bateu o ouro em preço por vários anos, justamente pela dificuldade que você tinha de separar o alumínio de outros metais. Tanto é que se fala muito desses jantares que Napoleão dava e os seus melhores convidados, os seus convidados mais ilustres, jantavam com talheres de alumínio. E na época, os convidados de segundo escalão tinham que se conter com talheres de ouro. Para você ver como o alumínio era mais valorizado na época do que o ouro. Por quê? Pela dificuldade que se tinha em extrair e produzir esse alumínio. Com as novas tecnologias, quando os cientistas descobriram uma maneira muito barata de produzir o alumínio perdeu praticamente todo o valor. E eu vou te explicar o que é isso, a relação de stock flow. O estoque
é tudo aquilo que já foi produzido. Então vamos pegar o alumínio, por exemplo. Era tudo que até a época lá do Napoleão tinha sido feito. Era os minérios, a separação, eles tinham feito esse alumínio, menos o alumínio que tinha sido destruído com o tempo ou perdido. Ou seja, o estoque é aquele alumínio que tem no mundo real, a quantidade real de alumínio que tem. E o fluxo ou flow é a capacidade que você tem de produzir esse alumínio. Então, nessa época em que o alumínio batia o ouro, você tinha um estoque de alumínio e você tinha uma produção muito pequena. Então, essa correlação mostrava que o alumínio servia como uma boa reserva de valor, porque você não podia produzir muito. A partir do momento que o fluxo aumentou, eles descobriram novas tecnologias que fizessem com que fosse muito fácil você extrair e produzir o alumínio. Essa relação ficou desbalanceada e o preço caiu vertiginosamente. Por quê? Porque descobriram maneiras mais baratas de produzir, aumentando totalmente o fluxo, aumentando totalmente o flow e tornando o alumínio totalmente inflacionário. Por quê? Porque se você produz muito, mesmo que você tenha um estoque, eles entendem que você vai conseguir produzir, então esse metal não segura valor. O que torna o ouro uma boa reserva de valor? O que torna o ouro uma boa reserva de valor é a escassez dele. É que a produção dele, para você ter ouro, você vai ter que cavar, você vai ter que investir em máquinas, você vai ter que botar pessoas trabalhando para achar aquele ouro. O único valor do ouro é justamente essa razão do stock to flow, de você ter o estoque, mas você, para produzir ele, é muito trabalhoso, é muito difícil, então faz com que as pessoas atribuem esse valor ao ouro. Lembrando que, de acordo com a economia austríaca, o valor das coisas é dado pelas pessoas justamente por isso, pelo stock to flow. Eu vou te dar um exemplo mais ou menos de como o dinheiro funciona e de como ele é visto como reserva de valor. Se eu pegasse para você agora e te desse a mesma quantidade em valor de ouro, de dólar, de reais e de pesos, qual você gastaria primeiro? Muito provavelmente seria o peso primeiro, depois você gastaria o real primeiro, depois você gastaria o dólar e só depois o ouro. E não é só pela questão de divisibilidade mais difícil do ouro, e sim pela questão da perca de valor do peso em relação ao real, do real em relação ao dólar e do dólar em relação ao ouro. Porque justamente as medidas que tornam o stock to flow tão importante. A oferta de pesos é muito maior, a forma como ele imprime o peso é maior do que o real, do real é maior que o dólar, sem contar que o dólar também é uma moeda corrente no mundo, o que dá uma vantagem surreal para os Estados Unidos de se manter fazendo políticas econômicas que não são austeras, que não são boas. Isso é uma longa história para outro vídeo. A gente vai falar também, né, da indexação do dólar ao ouro, a gente vai falar do acordo de Bretton Woods, a gente vai falar de um monte de coisa. Hoje a gente está começando sobre o dinheiro. Então, para resumir, o que é dinheiro? É algo que é trocável e que segura valor. Segundo os economistas austríacos, o valor é totalmente subjetivo em relação ao dinheiro. E as pessoas, e não o Estado, devem escolher o que é o dinheiro. Como o dinheiro era escolhido? Justamente nessa relação stock to flow. Seja com gado, seja com conchas, seja com sal, ou seja até mesmo com a prata, o ouro, o cobre ou mesmo o alumínio. Mas a partir do momento que essa relação stock to flow está desbalanceada e você consegue produzir mais do que a gente já tem no estoque vigente, esse dinheiro para de fazer sentido, justamente pelas coisas que a gente falou lá em cima. A divisibilidade, a indestrutibilidade e também a reserva de valor. Muitos dos economistas dizem que essa reserva de valor é o fato mais importante para um dinheiro ser perene e para ele ser sólido. Você talvez se lembre da época que o dólar era o mesmo preço do real quando começou o Plano Real. Uma pessoa que colocou todo o seu patrimônio que tinha em reais em dólares, por mais que tenha perdido também da inflação, perdido do ouro, perdido de outros ativos, em relação ao real, o dólar se valorizou. Por que isso? Porque talvez o dólar seja visto como uma moeda mais forte. Talvez o ouro seja visto como uma moeda mais forte em relação ao dólar, justamente por questões básicas como essa, stock to flow. Então é muito importante entender sobre o dinheiro. Eu vou estar fazendo novos canais, novos vídeos, mas para te deixar bem claro aqui, o dinheiro é um meio de trocas que deve segurar valor. Hoje em dia, o que a gente tem é um dinheiro impresso pelo governo, um papel moeda que não tem lastro na realidade e o único lastro dele é nas instituições. E por isso a gente vê o dólar e o real se desvalorizando tanto pelo fato da oferta e da demanda estar desbalanceada. Ou seja, você tendo uma oferta grande de dinheiro, isso vai fazer com que o preço das coisas suba e assim você gera a inflação. Então, para terminar o vídeo, eu gostaria de dizer que isso é o dinheiro.
Você gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like. Eu vou fazer mais vídeos parecidos com esse, vou aumentar o meu conhecimento e a gente vai aprendendo junto sempre. Muito obrigado aí. Muito importante o seu like, o seu compartilhamento e a sua curtida. Valeu, tamo junto. Manny Moicano out.